Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de contabilidade de custos. Dando sequência, então, à aula nossa de materiais diretos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de perdas e entender o que isso significa dentro da área de custos. Também vamos falar um pouquinho de sucatas, de alguns impostos, de tudo que está relacionado a materiais diretos, tá certo? Vocês estão visualizando o slide? Tá bom para vocês? Não apareceu o slide ainda não, professor. Não apareceu? Vamos lá. Mais uma vez. E agora? Agora apareceu. Legal. Pessoal, então, com o mapinha da mina na mão, vocês viram que eu mandei no grupinho de WhatsApp para vocês, a fotografia dele atualizado. Eu pedi que vocês fossem desenhando, porque aqui nós estamos passando por toda a matéria. E dentro desse desenho está ficando as pistas, né? O mapa da mina, né? As pistas para a gente chegar até o nosso tesouro, que é, com certeza, vocês aprender a disciplina de contabilidade de custo no material que está sendo proposto e com, né, sucesso alcançar aí, né, a nota desejada, a nota que vocês querem para passar nessa matéria e ir adiante com com os estudos de vocês dentro da contabilidade, dentro das ciências contábeis, tá certo? Então, aqui, ó, vocês observarem lá no desenho, aqui em gastos, do ladinho, né, nós já começamos a entender o que é gastos desde lá da nossa primeira aula, fomos fazendo várias atividades, vários exercícios para ir entendendo toda essa parte dos gastos, já falamos um pouquinho, né, de despesas, entendemos como é que classifica, os primeiros passos dentro da contabilidade de custo, separação do que é custo, do que é despesa, e agora nós estamos nesse processo de entender o que está dentro do custo, né? Dentro do custo nós temos o MD, que nós chamamos de materiais diretos, nós temos o MOD, que nós chamamos de mão de obra direta, e nós temos o CIF, que são os custos indiretos de fabricação, mas dentro do CIF nós também temos, né, mão de obra, nós temos materiais, nós temos tudo aquilo que para ser alocado ao produto, nós precisamos de um método de rateio, tá certo? Então, isso nós já vemos falando, já vemos entendendo nas aulas anteriores, e nós vamos avançando, então, com o nosso aprendizado, e hoje nós vamos estar no tópico 8, da qual nós já fizemos a primeira parte, nós estamos entrando agora na segunda parte, tá certo? Dando sequência, então, a materiais diretos, tá certo? Então, aqui, pessoal, nós vamos, se vocês observarem no nosso mapinha, né? Lá, nós já tínhamos escrito perdas. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é perdas, um pouquinho o que é encargos na aula de hoje, e assim a gente vai trazendo toda essa matéria teórica para o nosso dia a dia, porque sem teoria nós não conseguimos ir para a prática. E a prática, depois eu vou desenvolver com vocês. Vou fazer essa aula e vou fazer a aula de MOD, de mão de obra, e aí depois essas duas aulas eu vou juntar num exercício para nós fazermos umas aulas só exercitando essas questões. Acho que fica bem prático, bem direto, bem objetivo para vocês entenderem e fechar essa parte conceitual da contabilidade de custo, para depois nós adentrarmos já nos métodos de custeio, onde nós vamos falar sobre absorção, custeio de absorção, o custeio direto e o custeio ABC, tá certo? Então, quando nós falamos de perdas, nós temos dois tipos de perdas que pode acontecer dentro de uma empresa, tá certo? Aquela da qual é previsível, nós podemos prever, que nós chamamos de perdas normais, aquela que é imprevisível, aquela da qual a gente pode até imaginar que acontece, mas ela não faz parte do nosso planejamento, da nossa programação, que nós chamamos de perdas anormais. Então, num breve resumo, assim, olhando para o slide, nós vemos aqui as perdas na produção, elas podem ser normais, e nós vamos classificá-las como custo de produção, e depois tem outras que são anormais ou excepcionais, né, da qual nós não vamos classificar como custo, nós vamos classificar como despesa, tá certo? Para entendermos isso, então, né, nós vamos
adentrar aqui nessa parte teórica e vamos, de uma maneira geral, entendermos assim, ó. Inúmeras vezes ocorre o desperdício de materiais, principalmente de matérias-primas, durante o processo de produção. Então, vamos entender que nós temos dentro da nossa empresa uma compra de 10 mil quilos de um determinado material, 9.300 quilos nós estamos apropriando, nós estamos alocando, nós estamos transformando ele em produto, né? E 700 quilos se perdeu dentro do processo industrial, né? Ah, mas isso já é uma programação, professor, porque existe muitas condições, existem muitos fatores do qual, a hora que nós formos transformar a matéria-prima, nós vamos perder. Então, essa perda, dá para a gente planejar ela, dá para a gente programar ela, dá para a gente criar meios de minimizar essa perda dentro do processo produtivo, quer investindo em máquinas, quer investindo em pessoas, com treinamentos, com capacitação, quer investindo em outras soluções que envolvem, né, todo o contexto da área de operação, da área de produção, tá certo? Então, muito trabalho pode ser feito, entende? Isso é o que eu venho trazendo para vocês a cada aula. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, se nós estamos trabalhando na controladoria ou da área de custos, nós olhamos assim, nossa, nós temos 10 mil quilos, aproveitando 9.300, 700 está sendo perdido. O que nós podemos fazer como cientistas contábeis dentro da área de custo para minimizar essa perda? O que nós podemos fazer? O que nós podemos criar de controle, criar de processo, melhorar os nossos processos para que a gente possa minimizar essa perda e ela chegue numa perda, vamos dizer assim, que seja padrão, ou aquela mínima possível, que é a ideal, da qual nós buscamos, né, da qual não se é possível fazer mais investimento, porque passa a ser um investimento muito relevante, né, não vale a pena, tá certo? Então, para isso é preciso entender isso, porque dentro do processo acontece muita coisa, tá certo? E se nós não nos atentarmos dentro da área de produção, pode se perder mais do que o desejado, do que o planejado. Então, as perdas normais, elas são inerentes ao processo de produção, tá certo? Então, elas estão lá, elas estão inseridas dentro do processo de produção. São as perdas com a matéria-prima, são as perdas que podem ocorrer com embalagens, são perdas que podem ocorrer com outros materiais que estão sendo alocados diretamente ao produto, são perdas que podem ocorrer com a mão de obra, com manutenções, com etc. e tal, com produtos e com materiais e com máquinas e com tudo que está ligado à produção, tá certo? Elas são previsíveis e já fazem parte da expectativa. Por quê? Porque nós sabemos que vai ocorrer aquela perda, mesmo que ela seja mínima, tá certo? Ela vai ocorrer. Ó, estou fazendo aqui, sei lá, estou passando um brigadeiro, estou jogando chocolate no brigadeiro. E eu tenho uma quantidade X para fazer X brigadeiros dentro do meu processo de produção, quer seja mecânico, quer seja manual. E aí cai algumas coisinhas no chão. Aquilo que cai no chão são perdas. É previsível, vai cair alguma coisa, vai se perder alguma coisa. Ah, mas dá para ser reaproveitável? Dá para se transformar num subproduto? Dá para se fazer alguma coisa ou vai virar sucata e depois nós vamos ter que dispensar tudo isso? Então, são situações que vão ocorrendo e nós precisamos entender. Então, as perdas normais, ela está dentro dessa situação previsível. É um sacrifício, tá certo? Que precisa suportar para se ter o produto. Então, nós sabemos que ela vai ocorrer, ela está controlada, ela é a mínima possível, nós já fazemos uma previsão dela, nós temos uma expectativa, e nós vamos trabalhar para que ela seja a menor possível, tá certo? Então, ela é um sacrifício. Por quê? Porque o que interessa para nós é o produto pronto. É ele que agrega mais valor. É os 9.300 quilos que vai transformar em produto do qual nós vamos comercializar e vender ele para gerar riqueza para a nossa empresa. Tá certo? Ah, professor, ainda está muito subjetivo. Explique isso aí melhor. Como é que pode? Dá um exemplo, né? Então, nós temos vários exemplos que nós podemos dar, né? Problemas de corte, tá certo? Então, às vezes, você tem material que você tem que cortar. Você está numa metalúrgica, você está cortando aço, né? E, às vezes, naquele cortar o aço, pode uma máquina dar um probleminha, acontecer alguma coisa, mas isso vai ocorrer depois de 8 horas de trabalho, depois de 7 horas de trabalho, se não houver um resfriamento correto da máquina.
Então, professor, nós sabemos que vai acontecer aquele aquecimento e ali vai se perder alguma coisa. Um tratamento térmico, às vezes a gente compra algumas matérias-primas que tem que ser transformada em outra matéria-prima. E para isso nós vamos usar aquecimento, ou nós vamos usar resfriamento. E nesse processo químico pode se perder também produtos. É um processo químico. Algo pode evaporar, algo pode petrificar, algo pode, né, se solidificar, vamos dizer assim, dentro do mesmo contexto, petrificar é outra coisa, né? Então, solidificar, evaporar. Então, são reações químicas que podem acontecer e nisso você perde um pouco do produto. É previsível, isso é previsível, a gente consegue medir, nós conseguimos fazer conta. Não, nós vamos usar tantos litros desse produto aqui, vai se perder alguns milímetros dele, certo? Nós vamos usar tantos quilos desse produto e algumas gramas vão ser perdidas. E ao final do processo se acumula tudo aquilo ali como perda, tá certo? Então, isso são exemplos de situações que podem ocorrer em diversos tipos de indústrias, né? Imaginem você quantas indústrias, quantos modelos de indústria nós temos no nosso Brasil, tá? Alguém quer citar uma? Cita um modelo de indústria aí para mim. Quem que está na escuta aí? Indústria de sapato. Sapato, bom exemplo aí, ó. O couro. O cara tá cortando lá. Cara, você pega um couro X, né? Não vai perder alguma coisa ali? Vai perder, cara, porque não vem certinho na modelagem que você vai colocar ali, vai cortar, recortar, sai a bota, sai a botina, sai tudo certinho no final. Nossa, bateu, fechou, zerou, não, vai sobrar alguma coisa. Até, aliás, foi bom exemplo, né? Esses dias eu estava saindo aí com meu filho pequenininho, né? E ele queria ir no sítio, não dá dando para ir para muito lugar, né? Então eu falei, no sítio dá para ir, só vai eu e você, só tem mais um lá, não dá mais que 5, não dá aglomeração, né? E ele queria um estilingue. Aí eu fui numa empresa aqui que faz botina e tal, tem aqui em Cornélio, né? Pra boiadeira e tal, e fui lá ver se o cara tinha uns pedaços de couro. Ele falou, não, tem umas sobras. O que é aquela sobra? É as perdas. Muita coisa ele consegue ainda reaproveitar e outras não. Né? E aí eu consegui as malhas certinho para fazer o estilingue. Então, são situações assim que vão ocorrer nas empresas nas usinas de aço também, nas farmácias, nas empresas que fabricam remédios, né, nas indústrias de farmacêuticas. Se você for numa panificadora, eu já tive a oportunidade de ver como é que faz bolacha, como é que faz pão em algumas panificadoras. Eu sou meio curioso, viu, pessoal? Eu gosto de entrar nesses lugares para entender os processos, para ver se aquilo que eu estou falando para vocês é uma realidade. Eu gosto de fuçar. Semana passada mesmo, eu tive a oportunidade de ir lá no Carrefour Londrina, fui lá ver certas coisas no açougue e tal, e fico de olho em tudo no processo, como é que a pessoa... E olha que interessante, é o cara que estava comprando salmão lá, que estava em promoção, e o cara pediu para cortar o salmão em filé, o cara cortou tudo o filé, ele falou, não, eu quero levar outra parte também, que eu vou fazer um reaproveitamento disso com outros pratos que eu faço. O principal é o filé, mas os outros eu também quero. O cara separou certinho, fatiou, cortou, né? Então você vê. E estava tudo dentro do processo ali, né? O cara comprou peixe. Ele vai levar cortado as partes ou não, é outra história, mas tudo tem um processo. Então a gente fica observando como é que as empresas estão trabalhando para atender os clientes, né? E se aquilo ali não fosse aproveitado, aquilo talvez poderia ir para o lixo ou para algum outro tipo de reaproveitamento, se o mercado tiver algo para atender esse tipo de demanda, tá certo? Então, são situações assim que nos trazem ideias, nos trazem como utilizar situações que está à nossa disposição, né? Então, por isso é importante conhecer o processo de perdas, é importante conhecer aquilo que a gente pode controlar e aquilo que a gente não pode controlar, tá certo? Porque o que é as perdas anormais? Aquilo que corre de forma involuntária, tá certo? Então vamos lá, vamos pensar em algo assim, ó. Professor, eu tenho uma indústria. Na minha indústria, ela está num lugar perigoso, pode ter raio, né? Quando chove, dá muito raio na região tal, e eu pus o para-raio, tá tudo medido, tá tudo certinho. Ali, se der algum raio, alguma coisa, não vai. Então, você fez tudo que é possível para que não aconteça uma certa situação dessa na tua empresa.
Mas mesmo diante de tudo isso que você previu e que você cercou e que você investiu para que não aconteça, pode ser que dê uma descarga maior do que estava prevista, ou 2 descargas, ou 3 descargas, ou danifica o aparelho de alguma maneira que não, ele não vai suportar as cargas, e aí ocorre uma descarga lá e estraga uma máquina e para todo um processo de produção. Então, isso são formas involuntárias que podem ocorrer, né? São danificações que a gente não está prevendo, porque a gente tomou todas as. Acidente de trabalho. Alguém consegue prever um acidente de trabalho? Não. Você toma todas as medidas de segurança. Você tem o PCMSO dentro da empresa, você tem o PPRA dentro da empresa, você tem a ISO não sei o que, ISO não sei o que lá, ISO não sei das quantas, a NR tal, a NRX, a NRY, tudo tem a equipe de segurança, tem o técnico de segurança, tem o treinamento do pessoal da brigada, né? É só vocês irem aqui, terem a oportunidade de visitar Iguaçu, visitar outras empresas, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já vi lá, já fui lá pesquisar, né? E aí, pô, mesmo assim, diante de tudo isso, o cara vai apertar o botão e toma um choque. E acontece um problema com ele. Cara, eu não estou dizendo que, eu não estou falando que vai perder a vida, não, o cara vai acontecer um acidente com ele. Naquele momento, aquele cara sofreu um acidente, naquele período que ele está ausente e não está sendo substituído, estão ocorrendo perdas dentro da empresa, porque aquele cara, aquela pessoa, aquele ser humano, aquele MOD, né, mão de obra direta, está fazendo falta para a empresa. Né, até que você consiga recolocar, refazer, retomar, está ocorrendo uma perda, né? E assim, doenças, ausências, situações que podem ocorrer na vida da gente, não só com o ser humano, mas com as máquinas e tudo mais. Então, um incêndio, né? Porra, tá dizendo a placa lá, proibido fumar, tá dizendo isso, não sei o quê, mas o cara, o ser humano às vezes é incontrolável, e vai lá, fuma e joga uma bituca de cigarro não sei aonde, e ocorre um incêndio. Ou dar uma faísca num equipamento que está revisado, o pessoal da manutenção comprou o fio na medida certa, fez tudo certinho, mas mesmo assim o carinha do fio lá não aguentou a carga, queimou e provocou um incêndio. Então, pessoal, isso acontece dentro das empresas, tá certo? Por isso que nós chamamos de acidentes, né? De situações que ocorrem involuntariamente. Ninguém quer que aconteça, mas ela acontece. Então, quando ocorre esse tipo de situação, nós chamamos de perdas anormais. Elas não sofrem o mesmo tratamento do que as perdas normais, tá certo? Então, se a gente olhasse aqui para essa continha aqui, ó, fica fácil da gente entender, né? 10 mil quilos, se fosse normal a perda, né? 9.300 seria aproveitado diretamente no produto acabado e os outros 700 seria reaproveitado num subproduto, né? Ou em algum aproveitamento que a gente tem, e aí nós também trataríamos esses 700 quilos como custo. Já no caso das perdas anormais, não. Olha a diferença que daria na continha. Dos 10 mil, 9.300 vai para custo e 700 vai para despesa, porque é anormal, não tem como se aproveitar, se perdeu, se danificou de uma maneira que não vai dar para a gente fazer e não estava previsto dentro do nosso processo de produção. Estão entendendo? Ó, algo que está previsto, a gente consegue reaproveitar e utilizá-lo como um subproduto ou como uma sucata, tá certo? De alguma maneira. Já aquilo que é anormal, não, na maioria das vezes nós não conseguimos reaproveitar e acertar, porque a perda às vezes até é intangível, né? A gente não consegue perceber ela, então nós classificamos com despesa. Então tem várias situações assim que a gente tem que entender, né? Quando eu falo do intangível, assim, porque às vezes ela está invisível, está embutida ali dentro de situações que a gente vai ter ainda que fazer um estudo para analisar o tamanho dessa perda que não estava prevista, tá certo? E não dá para se agregar ao produto, né? Os mais comuns aí, Professor, uma perda anormal
que dê para aproveitar na sucata, ainda assim ela entra como despesa? Se ela não estiver dentro do processo de produção alinhado e planejado, raramente ela vai dar até sucata não, viu? Ela pode até ser vendida como sucata, mas nós não vamos classificar ela, nós não vamos dar o tratamento contábil a ela de custo. Parte do Tá certo, processo então, normal obrigado. da empresa. Então, o tratamento contábil vai ser como despesa. Tá certo? Já é uma classificação. Tudo que é normal, nós tratamos contabilmente como custo. Tudo que é anormal, nós vamos tratar como despesa. Tá certo? Por isso, o nosso trabalho em identificar certinho dentro do processo todas as perdas possíveis que pode ocorrer. Tá certo? E eu vou dizer para vocês que é anormal, por quê? Porque ela não tem tanta relevância. Ela é pequena. Ela vem mais em termos de obsoletismo, degeneração, incêndio, desabamento, só que aí são coisas, que pode às vezes até danificar a empresa, danificar todo o processo, está comprometido, não tem o que fazer. Aí o que você vai ter que fazer com isso aí? Só para exemplificar e dar continuidade. Ao invés de você utilizar isso como custo, você vai receber uma indenização do teu seguro, você vai receber uma indenização por essa parte que foi danificada e foi. Então você aloca como despesa e pede indenização no seguro. Por isso que a gente tem esse tratamento contábil para essas situações. E elas são pequenas, ela ocorre. Eu já trabalhei na empresa lá, eu já vi ocorrer, faz 11 anos que eu estou na contabilidade, já ocorreu despesas lá, com despesas anormais, com perdas anormais de grande porte, mas não dava mais o que fazer. Pegou um incêndio no silo, perdeu tudo o produto e danificou todo o material. O que é melhor fazer? Lanço como despesa e recorro ao seguro para ter a indenização do que é possível. Por isso que a gente tem o seguro, tem um monte de coisa para acertar essa parte do que é imprevisível. Beleza? Fechou para você? Sim, tá ótimo. Vamos adiante, pessoal. Estamos entrando aí já nesse comentário dos subprodutos e sucatas. É comum os materiais não aproveitados trazerem algum tipo de recuperação à empresa, através de sua venda. Nasce ali os subprodutos e as sucatas, beleza? Subprodutos são aqueles itens que, nascendo de forma normal, né? Então, dentro do processo de produção, está acontecendo lá a produção. Legal. A gente vê várias situações que ocorrem. Assim, vou dar um exemplo assim da área rural, que eu vi muito isso, trabalhei muito com isso, da colheita do café. Então, a colheita do café, ela tem aquele produto que é colhido no pé, etc. e tal, e o pessoal vai aproveitando tudo aquilo ali, e tem algumas situações, principalmente na colheita mecânica, que cai no chão, certo? Então, aquele que cai certinho, vai para a máquina, ele tem um tipo de bebida. Olha que interessante isso aí, pessoal. Tem uma bebida mais... Aquele que às vezes cai no chão e fica ali um tempinho, o pessoal tem que vir buscar, porque não vale a pena separar todo o processo para pegar aqueles grãozinhos, mas numa lavoura muito grande, com milhões de pés de café, vale a pena você depois vir fazendo uma varreção, que a turma chama, né, e ajuntando tudo aquilo ali, porque depois você consegue ter um outro subproduto, não com a bebida com tanta qualidade do primeiro, mas com uma bebida também de qualidade, mas um pouco inferior. Então, isso ocorre, né? Isso não ocorre só, dou um exemplo aí do café, que eu conheço bem, mas isso também ocorre na área de grãos, né, que eu trabalho lá de cereais, né? Você, às vezes, está limpando um produto que está vindo ali, um milho, uma certa qualidade, ele dá uma peneira, né? E depois tem outros que dão outras peneiras e tudo, e depois tem aquele que é quirela, que não serve mais para você vender tipo exportação, não dá para você fazer um blend ou misturar com outros produtos para ele entrar lá no meio, então a gente chama lá de quirela, que fica ali, opa, poxa vida, professor, não dá para vender como mínimo, mas dá para vender como ração, tá certo? Então é um outro subproduto, então aí eu estou exemplificando da área do dia a dia o que pode ocorrer. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Ele nasce de forma normal durante o processo de produção. Possuem mercado para ser revendido. Só que não tem o mesmo valor do outro produto.
Ou você tem que fazer alguma outra transformação com ele é transformado numa outra matéria-prima, que nem esse falei da ração. A gente vende como quirela, porque não interessa para nós fazer ração, não é a nossa atividade. Mas uma outra empresa pode pegar essa quirela, transformar em ração. Então, ele vira uma matéria-prima para outra empresa. Tá certo? Então, olha que interessante. Pessoal, vocês estão entendendo como que é legal essa área de custo, meu? Como que dá oportunidade para a gente pensar, criar. Às vezes faz a gente até sair e falar, eu vou ser contador, nada, vou montar uma empresa, vou fazer alguma coisa, porque eu já tenho um conhecimento de todo um processo, né? Nunca esqueçam disso, pessoal, grave isso aí. Eu gostaria, algumas dicas que eu dou para vocês, grave, início, desenvolvimento, que é o meio, e o fim. Cara, esse é um dos segredos dos processos. Ter iniciativa e ter acabativa. Né? Desenvolva e termine. Opa, é uma visão gerencial, professor, uma visão de um empresário. Né? Legal, carregue isso para a vida de vocês. Pô, professor, vou conhecer bem as perdas. Às vezes, olha, essa palavra passava na minha cabeça e já vinha negativismo. Ah, perdeu, perdeu. Não, agora eu sei que as perdas eu tenho que trabalhar nela, eu tenho que conhecer ela para ver o que pode ir para custo e agregar valor à minha empresa e aquilo que não tem jeito. Pô, mas aí legal, se aquilo que não tem jeito, como foi a pergunta aí, né, oh, não tem jeito, professor, então eu tenho que me segurar dela. Eu tenho que criar uma condição aqui na minha empresa que dê segurança, porque se isso aqui ocorrer, eu tenho que ser indenizado, porque ela virou despesa direto. Ah, se eu tiver um outro mecanismo que dê para reaproveitar, ótimo. Quem sabe, dentro do processo, você volta, faz um novo processo, ele pode virar um subproduto. Cara, é que eu falei, a arbitrariedade dentro de certos conceitos, ela existe. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos que sempre medir. Aí é outra dica que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. O que é relevante e o que é irrelevante. Aquilo que é aceitável e viável e aquilo que não vale a pena você fazer todo um processo, porque vai custar mais caro o molho do que o peixe. Estão entendendo? Então, é esse raciocínio que eu combinei com vocês lá na primeira aula de vocês desenvolverem. Questionem, pergunte. Às vezes eu não vou ter as respostas para tudo, porque não se tem resposta para tudo ainda. Tá certo? Eu não falei que é uma matéria em desenvolvimento, é uma das que mais estão desenvolvendo no mundo, ela está inacabada, por quê? Porque as coisas estão se transformando muito rápido, né? Quando a gente olha assim para essa área de subprodutos, de sucatas, cada coisa que surge, né? Eu não tenho em mãos aqui, mas tem aquele papelzinho que é a cola que não deu certo, vocês sabem, né? Aquilo que eu estou falando, post-it, é isso? É isso o nome, pessoal? Da 3M? Já viram? É amarelinha, agora já inventaram verde. Lá. Isso, esse mesmo. Você sabia que aquilo ali é fruto de algo que não deu certo, cara? E no fim, aquela cola que não colou, ela teve muito mais valor do que o projeto que eles tinham feito para a cola colar. Porque virou um subproduto que ganhou o mundo. Todo mundo usa. Todo mundo gostou do negócio que não cola, porque você pode pôr ele para tudo quanto é lugar, escrever, pôr os recados. Virou um produto de primeira qualidade com muito mais valor do que o que era para ele ser, uma cola que colava, né? É a cola que não colou, ficou bom. Uma invenção que aconteceu dentro de um processo que eu falei para vocês, né? Que está sempre em evolução, né? Então, acontecem essas coisas, né? E que bom que acontece, porque assim a gente vai evoluindo e vendo que realmente a nossa capacidade de criação e desenvolvimento é muito grande, né? Então, olha, falei lá, coloquei a situação para vocês e está reforçando aqui, ó. Devido a essa característica de pequena participação na receita da empresa e também o fato de se originar de desperdício, deixam de ser considerados produtos propriamente ditos. Então, são subprodutos dentro daquela linha de produção, tá certo, pessoal? Não vamos misturar as coisas, ó. Nós temos uma linha de produção com início, desenvolvimento e fim. Aquilo que sobrou, que se perdeu, e nós temos previsão, virou subproduto. Certo? Ah, professor, mas dá para virar, se eu criar uma outra linha de produção. Aí é outra linha de produção. Lembram? Aí ele vira matéria-prima, ó, eu não vou usar mais essa quirela aqui dessa linha de produção, mas eu vou usar na ração, que eu também tenho dentro da minha atividade. Bom, daí ele virou matéria-prima para uma outra linha de produção. Lá naquela linha de produção ele é matéria-prima.
Aqui ele é subproduto, então a gente tem que saber fazer essas divisões. Departamentalização, lembra? Sucatas são aqueles itens cuja venda é esporádica e realizada por valor não previsível na data em que surge da produção. Tá, aí inclui tudo quanto é tipo de situação. Tá, uma máquina que se tornou totalmente depreciável e não tem, tá obsoleta, e a manutenção dela fica mais cara do que eu comprar uma nova. Ou talvez, se eu fizer mais 2, 3 manutenção, eu compro uma máquina nova e aquela ali eu posso dispor, vender por um preço. Se ela ainda tiver um valor residual, legal, a gente vende ela pelo valor residual e lucra alguma coisa ainda com essa situação, porque ela já deu tudo que tinha que dar lá dentro da empresa, já terminou o seu prazo de vida útil e agora sobrou um valor residual ainda que eu consigo fazer um dinheiro nela e dar entrada numa máquina nova que vai me eliminar, talvez, perdas, tá certo? Então, nós chamamos de sucatas. Sucatas também pode ser aquela questão da fábrica lá que eu fui visitar de cadeado, da qual, no torno, onde se fabrica algumas situações ali, o aço, ele vira algo que já não dá mais para virar um subproduto. A empresa não consegue vender como subproduto aquilo para fabricante ou para matéria-prima para outra indústria. Então, não tem muito mercado, ela vende como sucata, ela junta tudo aquilo lá e vende por peso, vende por quilo, etc. Isso ocorre também nas metalúrgicas, isso ocorre também nas panificadoras, eu já vi isso ocorrer também na área lá da empresa que eu trabalho, de insumos agrícolas, principalmente na área de originação, que trabalha com cereais, né, e outras coisas mais, tá certo? Então, ela não surge com a produção, tá certo? Gravem isso. E é esporádica, por isso que o tratamento muitas vezes vai para outras receitas. Por quê? Porque, professor, isso aí não faz parte do meu custo, né? Se eu for lançar lá no processo de custo, é muito mais irrelevante, não vai me agregar tanto valor, não serve para nada. Então, o tratamento contábil disso aqui, geralmente, quando você acumula, você tem que acumular um certo montante para fazer uma venda. Às vezes eu vou vender isso, mas se eu vender de carriola, ou se alguém vir buscar aqui, o frete fica muito caro, não. Então, às vezes, eu tenho que juntar um caminhão de sucata para valer a pena eu fazer a venda também. Tem tudo isso. Então, cara, pessoal, dentro dos processos, existe um monte de estudo que nós temos que fazer, certo? Nós temos que estar atento a tudo, porque tudo isso, na hora que vai para a prancheta, e aí é legal, né? O cara da contabilidade de custos, da controladoria, ele está aqui com a pranchetinha na mão. Pô, cara, essa máquina aqui é 5 quilos por dia, aquela ali é 5 quilos, aquela ali é 5 quilos de perda, legal. 15 quilos de perda por dia, em 30 dias eu vou ter X tonelada, aquele Mercedão que eu tenho ali no fundo da empresa, dá para carregar isso aí, então eu já vou passar isso aqui para a área comercial, ou para a área de compras, ou para a área de vendas, e eu vou ter uma perda X dentro do meu processo de produção, e eu preciso vender. Se é um subproduto, eles vão procurar uma nova indústria para pegar mais valor. Se é um produto que virou sucata, nós vamos procurar alguma empresa que compre esse tipo de situação para virar para mim outras receitas. Então, isso já são tratamentos contábeis determinados pela regra contábil para a gente aplicar as sucatas e subprodutos, tá certo? Isso depois nós vamos exercitar um pouquinho na aula e depois nós vamos trabalhar um exercício legal com isso aí para frente. Dentro desse processo também, para a gente fechar o tema, nós temos os impostos, tá certo? Então, vocês já devem ter visto nas outras aulas de lançamento contábil, contabilidade geral, etc. E quando a gente compra uma mercadoria, uma parte delas são tributos. Eu vou destacar aqui principalmente 2 tributos, o IPI e o ICMS, que são produtos que dentro do nosso processo de produção podem ser recuperados. Como assim recuperados, professor? É que eu compro a matéria-prima, ela tem um valor X, e desse valor, a parte de imposto, eu vou reaproveitar tributariamente quando eu fizer a venda. É o que nós chamamos de créditos e débitos
na conta gráfica. Então, quem trabalha aí na área fiscal já tem essa nomenclatura na cabeça. Quem não tem, eu vou procurar depois desenvolver uns exercícios com vocês para entender isso e fazer alguns lançamentos, como estava proposto na aula, tá certo? Aqui da apostila. Mas nós não vamos fazer isso hoje, eu vou só trazer a parte teórica e depois eu vou linkar essa parte teórica com a aula prática para vocês terem o conceito, tá certo? Então, é isso mesmo, você está comprando mercadorias e muitas dessas mercadorias, quando não existe, né, nós temos aí que entrar para a legislação tributária. Se vocês já estiverem estudando tributária, você já deve ter passado pelo Código Tributário, já deve ter entendido um pouquinho também da nossa Constituição, e vocês vão ver lá, tanto na Constituição como no Código Tributário, que nós podemos ter situações de tributação quando adquirimos materiais, né? Integral, tributou geral, aplicou-se a alíquota. Então, olha, pessoal, vocês vão ter que conhecer, já trazer, né, dentro do conceito de vocês, o que é valor contábil, o que é base de cálculo, né, e o que é alíquota, certo? Se não aprenderam isso, aí nós vamos ter que conversar bem na aula prática aí, para mim tentar passar esse conceito para vocês de uma forma objetiva e direta para vocês fechar a questão. Por quê? Por quê, professor? Porque a gente tem que conhecer a origem do tributo, né? E esses dois tributos, tanto IPI como ICMS, eles estão linkados à atividade da empresa. Então, lembra para vocês, né? Vamos lembrar aqui, ó, sempre nós constituímos uma empresa com o capital do empreendedor que monta a empresa, vem todas as caixinhas, mas para isso aqui acontecer, ela tem um objeto social, as atividades que ela vai praticar. Para cada atividade, nós temos uma legislação tributária que vai ser aplicada. Então, daí nós vamos ter que conhecer de isenção, conhecer de suspensão, conhecer do próprio diferimento, tá certo? Isso vocês já devem ter estudado, mas assim, a suspensão ocorre por um determinado tempo, a isenção, né? Não. O diferimento também ocorre por um determinado tempo. Então, quando a gente tem algum produto diferido de ICMS, uma matéria-prima, ela impacta no custo. Por quê? Porque eu vou agregar todo o preço da compra no seu valor histórico de nota fiscal dentro do processo de produção. Quando não, quando tem a tributação do ICMS ou do IPI, não. Eu vou agregar só o valor descontado, o valor dos impostos, né? Ele vai para uma conta gráfica minha tributária. Quando eu vender e ele também for tributado, aí eu compenso lá esse valor. Então, são situações assim que nós vamos exercitar depois para vocês compreenderem. Mas é importante saber, então, um pouquinho, ó, o que é isenção, o que é suspensão, o que é diferimento, redução da base de cálculo ocorre bastante, né? Ah, para mim vender para o estado tal, eu tenho um convênio com o estado Y, então a área tributária também, a área fiscal é outra área sensacional para vocês ir pensando na carreira de vocês para frente. É uma área que tem muito mercado. Por quê? Porque ela demanda de conhecer as leis, ela demanda de conhecer os regulamentos ligados à área tributária. Olha, pessoal, finanças, controladoria, contabilidade de custo e área tributária, quem gosta, olha, são áreas fantásticas para vocês pensarem aí na carreira de vocês, tá certo? Então, tributos mais comuns, ICMS, IPI, às vezes pode ter o PIS, o COFINS, o ISS, dependendo da área, né, se for serviços, tudo isso pode, né, estar embutido dentro da aquisição de materiais de você. E aí nós vamos ter um tratamento contábil a fazer com isso, que depois nós vamos estudar na aula de cálculo, beleza? Em relação ao estudo tributário, tudo isso é previsto, tá certo? E a apropriação dos mesmos montaria o processo de custo. Então, olha, o pessoal da tributária vai sentar com o pessoal da área de custo e eles vão montar o processo. Vão conhecer a matéria-prima, vai saber de onde vai comprar, vai saber se tem tributação ou não. Por exemplo, se hoje eu compro milho dentro do estado e vendo dentro do estado, ou melhor, compro do produtor, o produtor entrega para mim aqui, ele é isento. Ele não tem tributação. E se eu vender ele dentro do estado, mesma coisa.
Ah, professor, mas se você vender para industrialização, aí já começa a mudar de figura, tá entendendo? Entrou a indústria, pode entrar situações diferentes. Ah, eu vou vender para industrialização, aí nós vamos ter que entender a área tributária. Ah, se for para ração, se for para alimentação humana, tem um tratamento. Se for para ração animal, tem outro tratamento. Se você vender para uma empresa, microempresa, é um tratamento. Se você vender para uma empresa de pequeno porte, é outro tratamento. Se você vender para uma empresa de lucro real, é outro tratamento. Então, aí tem que se conhecer toda a legislação. Por isso que você tem que entender de CFOP, por isso que você tem que entender de NCM, por isso que você tem que saber fazer uma leitura de uma nota fiscal e conhecer tudo que está por detrás dessa situação, todo o contexto para você tomar decisão. Então, o que vocês precisam entender da área de tributação? Que dentro da área de tributação, dentro da área de custo, nós vamos ter compras de materiais diretos, que pode sofrer incidência de impostos. Se sofrer incidências, haverá um tratamento tributário, haverá um tratamento diferenciado para isso, tá certo? Isso nós vamos ver na aula prática depois, eu vou bolar uns exercícios para a gente fazer, aí eu volto linkando a matéria teórica com vocês, dentro do exercício. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Outra coisinha que eu não poderia deixar de falar, no Brasil, para fechar o tempo aqui e eu parar de fazer aula de mais de 40 minutos com vocês, né, que é o problema da inflação. Pessoal, de uns anos para cá, vocês vão falar para mim, professor, mas eu não estou vendo tanta inflação. Legal, né, o Brasil, nos últimos, vamos dizer assim, 15, 20 anos, tem controlado bem essa situação aí da inflação interna, e que pode elevar os preços de uma hora para outra. Então, agora nós estamos vivendo uma situação um pouco diferente e não tem nada a ver com dólar, tá certo? A variação do dólar é uma coisa, inflação é outra, tá certo? Inflação é um preço que o Brasil tem que colocar, né, dentro do seu mercado e cobrir para que não aconteça. Vamos supor assim, ó, você tem algumas taxas de crescimento econômico dentro do país que você tem que controlar. Você tem alguns índices financeiros que você tem que controlar, taxas de juros, etc. Você tem a demanda de exportação que você tem que atender para que você possa controlar. Então, são vários fatores que você precisa exercitar para controlar uma taxa de inflação, né? A procura também você tem. Então, aquela questão da demanda, da procura, de formar royalties, né, de divisas com vendas para o exterior, tudo isso é importante para se controlar taxas. A segurança jurídica, segurança econômica. Então, isso são situações que podem trazer, né, uma estabilidade para o país, né, econômica. Quando tem essa estabilidade, é o que nós temos vivido ultimamente, um controle, né, dessas taxas, de todas essas, vamos dizer assim, desses índices, dessas situações que estão ligadas à inflação, né, a aumento de inflação, ou até mesmo a deflação, elas impactam, podem impactar no produto, podem impactar na empresa. Então, o Brasil, apesar de ter vivido essas últimas, vamos dizer, aí, 2 décadas de um certo controle, e vocês não têm percebido isso, pelo menos dentro da contabilidade, mas às vezes a gente sente isso no bolso, né, por causa da parte tributária e tudo mais. Mas dentro da coisa, 2, 3% ao ano, 5% ao ano. Então, é uma taxa que a gente consegue entender e trabalhar ela dentro da empresa. Porém, né, é algo que nós não podemos perder de vista, tá certo? Então, vou dar um exemplo simples. Se você tem um produto que você está fabricando ele a R$10 hoje, né, e passou o ano inteiro, e o orçamento do ano que vem, você vai fazer a R$10 de novo? Não pode. No mínimo, você tem que corrigir ele com a taxa de inflação e com a margem que você quer que obtenha de redução ou de aumento dentro daquele processo. Então, se você deixa de colocar os 3%, 4% que correu de inflação no ano, né, ao longo de 10 anos, você perdeu 30%.
Então, são situações assim que a gente não pode perder de vista. E no Brasil ocorre isso aí. E tem outra coisa que ocorre muito no Brasil também, que às vezes nem tem a inflação, ou ela é a inflação disfarçada, a gente não consegue visualizar, mas o pessoal, qualquer coisinha que acontece na parte econômica, eles vão lá aumentar preço. Vocês estão vendo agora a questão do arroz, né, meu? Será que está tão ruim assim? Será que está faltando produto? Será que está precisando exportar? Será que está todo mundo exportando o arroz brasileiro mesmo para fora? Para o produto ter subido tanto assim? Eu acredito que não. Eu tenho acompanhado a agricultura, visto, o produtor não tem lucrado muito muito como os revendedores estão lucrando. Ele ganha um pouquinho mais, mas os custos também elevou. O óleo diesel aumentou, o preço dos insumos, é tudo em dólar, aumentou. Então, por mais que o valor melhorou para eles, eles não estão tendo tanto lucro. Só que a hora que está vindo para a prateleira, o negócio está pegando para o nosso lado. Então, isso é uma inflação que a gente tem que sempre estar de olho e olhar. Por isso tecnicamente correto trazer no momento da aquisição esse montante futuro. Aí lembra que eu falei para vocês, né, que dentro da contabilidade, lá na parte de estoques, nós comentamos na aula passada, né, a gente tem a questão do AVP, a gente tem a questão do AVJ, que é o valor justo, né, o valor presente para a gente corrigir certas situações como essa que pode ocorrer dentro da nossa contabilidade. Fechou, pessoal? É isso que nós tínhamos para hoje. Assim, com essa parte, a gente fecha esse tópico 8, né, na parte teórica. Nós vamos fazer o 9 na próxima aula, tá certo? Que vem na mesma linha de raciocínio, que é o MOD, o MOD, a mão de obra direta. O CIF nós já tínhamos falado na aula anterior a essa, anterior, tá certo? E aí nós fechamos esse conceito da parte prática, da parte teórica. Aí eu vou juntar tudo isso, nós vamos fazer alguns exercícios para praticar isso aí. Beleza, pessoal? Beleza, professor.